Um homem lagosta com garras de crustáceos e tendências criminosas, uma mulher pássaro roncando no palco, ou até mesmo um verdadeiro garoto lobisomem de carne e osso. Aqui estão 10 aberrações carnavalescas que você não sabia que existiam. Grady Stiles Jr. não é uma aberração carnavalesca comum, e observando este clipe você vai descobrir o porquê. Nascido em 1937 na cidade de Pittsburgh, este curioso personagem tinha apenas 2 dedos opostos em cada mão, o que os fazia parecer garras de caranguejo. Seus pés também estavam gravemente atrofiados, com apenas um dedo grande do pé. Estas bizarras malformações de membros deram a Stiles a aparência de um crustáceo humanoide, dando-lhe o apelido de Lobster Man, e foi com este apelido que ele se tornou conhecido em toda a América junto com seu pai. O Homem Caranguejo havia se tornado uma das atrações mais populares do país e o jovem estava ganhando uma boa vida, mas seu destino estava prestes a mudar quando decidiu largar o mundo do circo e do show business para começar uma família. Acontece que o jovem possuía impulsos criminosos e um caráter muito brutal que o levou a martirizar e maltratar severamente sua família. Tornou-se tão violento e sociopata que matou friamente o jovem noivo de sua filha mais velha para que ele não se casasse com ele. Curiosamente, ele não cumpriu pena por este assassinato, porque nenhuma instituição pode prendê-lo devido às suas deformidades. Sua sentença foi comutada para 15 anos e Stiles viveu feliz sabendo que tinha escapado da punição. Entretanto, seu destino era alcançá-lo novamente, pois foi vítima de um assassinato ordenado por seu próprio genro em 1992. Máximo e Bartola eram 2 irmãos de origem salvadorenha, que tinham sido exibidos como aberrações de feira no final da década de 1840. Ambos sofriam de microcefalia, uma desordem que afeta o desenvolvimento do crânio e do cérebro, causando uma degeneração das faculdades cognitivas. Esta patologia deu aos 2 irmãos uma aparência muito singular, com crânios minúsculos que os fizeram parecer com aquelas míticas cabeças encolhidas de algumas tribos amazônicas selvagens. Esta deformidade congênita de Máximo e Bartola os impulsionou à posição de superestrelas apesar disso, porque desde cedo foram expostos como animais de feira nos 4 cantos do mundo. De fato, usurpadores maldosos haviam conseguido arrancar a custódia dessas pobres crianças da sua mãe, fazendo dela o sonho de um futuro melhor para os seus descendentes. Esses homens inescrupulosos então os fizeram passar por verdadeiros filhos astecas e inventaram uma história incrível sobre sua suposta descoberta, no templo de uma antiga cidade mesoamericana perdida. Se você é fã dos quadrinhos e outros romances gráficos americanos, talvez conheça a obra-prima Black Hole do autor best-seller Charles Burns. Esta história em quadrinhos em preto e branco com uma atmosfera assustadora segue as desventuras de um grupo de adolescentes infectados por um parasita que os leva a sofrer mutações horríveis. Graças à fluidez e à originalidade do cenário, assim como as pinceladas deste artista excepcional, Black Hole foi um verdadeiro best-seller que foi aclamado unanimemente pelo público e pelos críticos. Mas deve-se notar que Charles Burns foi inspirado por um mundo muito real, o das aberrações e dos animais de feira que costumavam ser exibidos em carnavais. De fato, a maioria dos seus personagens são inspirados por pessoas reais que possuíam uma ou mais características físicas muito singulares. Deixamos que ele admire estas figuras deformadas que inspiraram a criação destes personagens e esta história, que é no mínimo sinistra e sombria. Houve um tempo em que a ignorância era tão generalizada que as pessoas que sofriam de uma doença degenerativa ou de uma deficiência flagrante eram julgadas como aberrações. Esta era, felizmente terminada, permitiu, no entanto, a exploração destes pobres aleijados para divertimento público. A americana Minnie Woolsey, conhecida por seu nome Cuckoo the Bird Girl, pertencia a esta categoria dos oprimidos e foi exposta como um animal exótico. Minnie, que nasceu em 1880 na Geórgia, sofria de uma doença muito rara chamada Síndrome de Virchow-Sacco, uma doença terrível que dificultou muito o crescimento dos seus ossos, dando a ela uma aparência muito singular que lembrava um pequeno pássaro. Seu pequeno tamanho, o rosto estreito e o nariz do tipo bico e olhos grandes a fizeram parecer um pássaro. Além disso, Minnie era completamente careca e desdentada e, dada a sua deficiência mental, só podia se expressar em uma espécie de algaraviar totalmente incompreensível. Foi tudo o que foi preciso para transformá-la em um verdadeiro animal de feira, brincando com a sua deficiência para criar um personagem misterioso de mulher-pássaro. Assim nasceu a lenda de Cuckoo, a menina-pássaro com o sofrimento físico de uma pobre menina deficiente que foi colocada em um traje de babado e uma pequena pena presa em sua cabeça. O Strongman é uma atração super popular e todo circo ou carnaval digno desse nome tem sua própria versão de Hércules. Isaac Sprague não era uma força da natureza, pesando apenas 19 quilos aos 44 anos. Com 1,68 m de altura, Isaac era tão magro quanto um trilho, mas tinha um apetite voraz e uma dieta saudável. Nascido em 1841 em East Bridgewater, Massachusetts, Isaac tinha crescido normalmente até os 12 anos, quando começou a perder peso de uma
forma totalmente inexplicável. Faltando resistência e força para trabalhar, ele decidiu ganhar a vida juntando-se a uma trupe de circo ambulante, onde só mostrou sua magreza doentia a pessoas ignorantes e ingênuas. Isaac foi então chamado de esqueleto vivo, e seu ato foi um dos mais populares entre todos os divertimentos de feira. Como quase todas as outras aberrações, Ella Harper era uma jovem cujo sofrimento e peculiaridades físicas eram explorados para ganhar dinheiro. Ela nasceu com gene recurvatum, uma condição extremamente rara que faz com que os joelhos se dobrem para trás de forma completamente irreversível. Por conta da sua deficiência e da postura de 4 patas que lhe foi imposta, a pobre Ella foi apelidada de a Mulher Camelo. A jovem se moveu andando sobre suas mãos e pés como um animal de 4 patas. Sua condição lhe rendeu o título de estrela do Circo da Placa de Níquel, um circo de esquina itinerante, uma celebridade nacional. Ela ganhou um salário muito confortável que lhe permitiu viver decentemente pelo resto da vida, apesar da sua deplorável condição física. Fundado em 1871 nos Estados Unidos, o fabuloso Barnum Circus ganhou rapidamente fama e prestígio mundial, a ponto de ser apelidado de o maior show da Terra. O imenso sucesso desta empresa de circo ambulante se deveu de fato aos numerosos espetáculos de aberrações que foram apresentados, aos quais Barnum Circus tinha feito sua especialidade. Pessoas de todo mundo vieram para ver os últimos atos e, sobretudo, os últimos espécimes de monstros e aberrações humanas trazidos de alguma terra. Josephine Murphy Corbin era uma delas, em exposição para revelar suas deformidades ou sua estranheza a um público sedento do incomum. A mulher do condado de Lincoln nasceu com uma malformação congênita. Embora tenha nascido com boa saúde, a parteira que a deu luz descobriu que ela tinha 4 pernas totalmente deformadas. Esta peculiaridade fez dela uma celebridade local e lhe valeu um emprego no Circo Barnum, já que havia encontrado o nome adequado para ela. A pequena foi apresentada ao mundo como The Texas Four-Legged Girl, e seu ato atraiu milhões, ganhando lucros astronômicos. Seu espetáculo foi tão popular e famoso que outros circos e caravanas itinerantes não hesitaram em apresentar quadrúplos falsos para replicar seu sucesso. E se lhe disséssemos que os lobisomens não são apenas personagens míticos, mas que realmente existem na vida real? Você pode pensar que estamos brincando ou que tentamos enganar você, mas quando você ver isto, você estará certo de que estes monstros do cinema não existem apenas nos filmes. A história de Fedor Jevtchevich começou na Rússia, onde ele nasceu em 1868, na cidade de São Petersburgo. Como seu pai, Fedor sofria de hipertricose, uma doença genética caracterizada por pelos extremamente grossos e invasivos. O pequeno estava coberto de pelos da cabeça aos pés, e aos 16 anos de idade, o jovem desembarcou nos Estados Unidos, pois havia assinado um contrato com o famoso Barnum Circus. Ele foi apresentado ao público americano como uma verdadeira criança selvagem capturada com seu pai por um caçador, enquanto eles estavam escondidos em uma caverna. Durante as exposições, o pequeno teve que se expressar ladrando e rosnando como um cão, uma tarefa bastante ingrata e humilhante, especialmente para este jovem que era culto e poliglota. Aloysia Wagner, mais conhecida por seu nome artístico Violeta, era uma jovem que sofria de uma doença rara, a síndrome de tetraamelia. Esta doença congênita é caracterizada pela ausência completa dos 4 membros, assim como outras deformidades da face, crânio e pelvis. Aloysia nasceu sem braços e pernas e teve que se aclimatar muito cedo para viver sem a ajuda dos seus membros. Ela aprendeu a se mover sozinha, pulando no tronco inferior, e também podia usar sua boca para manipular objetos do cotidiano. Para ganhar a vida, a jovem começou uma carreira como cantora antes de ser descoberta pelos recrutadores do Barnum Circus, que estava vasculhando os Estados Unidos em busca de aberrações. Seu ato consistia em usar trajes suntuosos e cantar com sua doce voz, mas os espectadores tinham que vê-la em um pequeno banco de madeira. Apesar da sua grande desvantagem de seu status de aberração, a jovem terá sucesso em sua vida e encontrará o verdadeiro amor. Aloysia Wagner superará todas as dificuldades da sua condição física com coragem, o que continua sendo um grande exemplo de perseverança e esperança. E como sempre, deixamos o melhor para o fim, com esta aberração que parece ter vinda de um filme. Esta mulher nasceu com um grave defeito de nascença em seu braço, que, como você pode ver, está completamente atrofiado. De fato, o braço direito desta bela jovem é literalmente inexistente, deixando uma mão diretamente soldada ao seu ombro. Mas longe de torná-la hedionda ou repulsiva, esta estranha condição só aumenta seu encanto e mistério. Sua beleza natural realmente transcende toda a imagem e literalmente nos mergulha numa espécie de transe amoroso, como se estivéssemos enfeitiçados por seu magnífico olhar. Admire a graça e a feminilidade que emanam do seu corpo tatuado, e diga que mesmo sem esses 2 braços, essa criatura sublime permanecerá uma rainha que reinará para sempre nos corações dos seus amantes. Então é isso por hoje. O que você achou desses 11 monstros do circo que você nem sabia que existiam? Qual deles te impressionou mais?
Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.